Bom, gente, nós vamos resolver agora a questão 158, né, do Enem, prova do Enem 2019, prova azul. Eu aqui nem vou fazer uma leitura da questão, nós vamos colocar o seguinte já. Ele diz assim: os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo. Então aqui ele coloca uma equação, onde essa equação ela está definida assim, como mais ou menos, vou colocar aqui, tá? Ó, mais ou menos, tá aqui, ó, o A, vamos lá, seno, estou repetindo, tá? WT mais um θ, tá aqui, ó, certo? O que significa para a gente esse A que está aqui, esse A maiúsculo? Esse A maiúsculo define para a gente o que é chamado amplitude do gráfico. Eu vou até colocar assim, amplitude do gráfico. Aí eu tenho aqui um gráfico, né, onde eu quero colocar para vocês o que representa amplitude. Veja, nós temos aqui o ponto máximo, isso aqui é uma periodicidade, né? Então veja que todos esses pontos aqui, por formar períodos, quer dizer, o gráfico, veja, ele faz isso, né, até aqui. Depois ele faz isso até aqui, então ele vai sendo repetido. Então, os pontos máximos serão sempre no 4 e os pontos mínimos no menos 4. Exatamente, o período é a metade dessa distância. Então, vai ser aqui de menos 4 até 4 nós temos 8, então o período vale 4, de 0 a 4. Perdão, gente, novamente, a amplitude, desculpe. A amplitude é exatamente a metade dessa distância do máximo e do mínimo. Então, 8 dividido por 2, então a amplitude do gráfico é 4. Então, nesse gráfico aqui, eu vou até colocar aqui, ó, tá? A amplitude dele é 4. Então, botei aqui, deixei guardado aqui, a amplitude é 4, que fica exatamente aqui. Então, nós já sabemos que esse gráfico ele tem o 4 multiplicado pelo seno. Ah, muito bem, você gosta de jogar. Então, olha aqui, ó, 4 multiplicado pelo seno, 4 multiplicado pelo seno, 4 multiplicado pelo seno. Daí você já tem 3 opções, né? 4 seno, aqui é menos 4 e aqui é 4 seno. Perfeito. Agora, o que representa esse W? Esse W, tá? Ele é um valor numérico que, se eu pegar 2π e dividir exatamente pelo W, que é um valor que vai aparecer na sua equação, isso aqui vai me representar o nosso período. Então, o período de uma função trigonométrica é dado por 2π dividido por esse W. Certo? Muito bem. Ora, aqui nós estamos querendo saber exatamente quem é o W, né, para poder eu ter uma equação. Veja que o W está na equação. Mas eu consigo aqui perceber que o meu período, veja, olha, o gráfico faz isso, ele vem, tá? Faz isso, depois ele sobe. Então, aqui você tem π. Quando ele faz esse movimento todo, sobe 2π. Quando ele vai aqui, sobe, né, vai dar 3π sobre 2, ou melhor, 7π sobre 2. Então, qual é o nosso período aqui? O nosso período, tá?
ele é exatamente o valor que vai do 0 até o π. Então, de 0 até o π é o período. Olha, de π a 2π, o período. De 2π a 3π, mais um π, mais um período. Então, o nosso período, olhando para o gráfico, é π. Certo? O nosso período, olhando para o gráfico, é π. Então, eu vou aqui fazer o seguinte, olha só. 2π dividido por W é o nosso período, que nós estamos vendo aqui, que é π. Então, quem é o nosso W? Então, você faz aqui, ó, W é igual, troca de posição, né? O 2π sobre π. Então, se eu passar o W para cá e o π para trocar de posição, ó, o π e o W, eu vou ter W igual a 2π sobre π, cortando o π, o W é 2. Então, veja que esse carinha aqui é 2. Muito bem. E quem é esse θ? Esse θ que está colocado ali é exatamente o deslocamento, né, que o gráfico faz para a esquerda ou para a direita, partindo do princípio, né, do θ0, né? Aí, se eu acrescento de 0, acrescento um valor, o gráfico se movimenta, certo? Veja que, tá? Então, esse θ é dado, né, aqui, mas nós temos que saber, né, se o θ for colocado, esse gráfico, porque o gráfico está colocado aqui, ó, né, deixa eu só escrever assim, tá? Por exemplo, se eu colocasse assim, o PT, que ele está chamando posição, né, a função de PT, é igual, se eu botar 4, porque nós já vimos que a amplitude do gráfico é 4, está aqui, a amplitude do gráfico é 4. 4, tá? Depois vem seno de, agora que é o nosso W, 2t. Então, 4 seno de 2t, né, é exatamente esse gráfico que está definido aqui, ó. A amplitude 4, o período, né, dele está sendo definido como π, gerando W2. Quer dizer, se eu acrescentar aqui mais alguma coisa, se eu acrescentasse mais alguma coisa, por exemplo, se eu acrescentar π sobre 4, esse gráfico estaria sendo deslocado π sobre 4. Então, esse cara estaria aqui e esse cara que está passando aqui estaria aqui. Então, estaria um gráfico de forma diferente. Então, no nosso gráfico, esse θ é 0, tá? Porque ele não é esse deslocamento em relação ao acréscimo, né, de 4 sendo 2t mais alguma coisa para que haja o deslocamento do gráfico, um pouquinho mais para cá, né? Ele se desloca rígido, quer dizer, esse cara se movimenta, todos os pontos se movimentam. Então, não passaria π sobre 2. Então, qual é o gráfico que está representado aqui? O gráfico que está representado ali é 4 seno de 2t. Então, veja, né, 4 seno de 2t é esse carinha aqui. O menos 4, né, se fosse o menos 4, seria uma situação do gráfico estar invertido, quer dizer, ele seria mudado como se ele estivesse fazendo esse movimento, né, isso aqui estaria para cima e isso para baixo. Então, não é o caso. Então, é 4 seno de 2t, certo? E não é 4 seno de 2t mais π sobre 4. Então, a nossa resposta é letra A. Ok? Tá aí, gente, fizemos uma questão interessante de trigonometria que caiu aí na prova do Enem, na questão 158, prova azul. Beleza? Um abraço. Olá, gente, nós vamos resolver a questão 157. Essa questão 157 é uma questão de geometria. Antes de falar a questão, eu vou colocar aqui uma teoria que nós vamos
necessitar para resolver essa questão. Então eu vou colocar o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um círculo trigonométrico ou uma circunferência. Vamos falar de trigonométrica não, uma circunferência. Por que eu falei trigonométrico? Porque eu vou usar o conceito de radiano, que é muito usado na trigonometria. Aí saiu essa palavra trigonométrica. Vamos supor aqui que está o centro da circunferência, né, que existe aqui um arco que eu vou chamar AB. O comprimento desse arco aqui eu vou chamar de S, né, que é exatamente o comprimento do arco, né, e aqui tem um ângulo central, né, que eu vou chamar de θ. Tá? Esse ângulo θ ele é normalmente dado em graus e aqui o comprimento da circunferência, desse arco, melhor, de circunferência, é dado em radiano. Então, radiano é uma medida, né? E é evidente que aqui está o raio. Eu vou chamar o raio de R. Então, essa medida do comprimento AB em radiano é um valor numérico que corresponde quantas vezes o raio está exatamente nesse comprimento AB. Quantas vezes o raio coube no comprimento AB ou cabe no comprimento AB, certo? Por exemplo, se esse comprimento AB for maior que o raio, aí a decimal tem a parte inteira diferente de 0, 1, 2, 3. Mas, por exemplo, vamos supor que o raio seja maior que esse AB. Então, nós vamos ter aí um radiano onde a parte inteira é 0, quer dizer, é um valor numérico entre 0 e 1. Mas quantas vezes o raio cabe dentro do S, dentro do arco AB, isso significa aqui o valor de AB em radiano. Então, se eu pegar, né, o S, que é o comprimento do arco, e dividir pelo raio, quer dizer, aí eu tenho aqui, como exatamente essa divisão vai me dizer quantas vezes o raio está dentro desse comprimento que eu estou chamando de S. Tá? Isso daqui é o meu θ, que vai ser escrito em radiano. Tá? E aí eu tenho, né, dessa igualdade, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o S sobre o R, tá? Vou multiplicar por R, e o θ em radiano eu vou também multiplicar por R. Né? Com isso, esse R corta com R, e o meu comprimento aqui desse arco AB é dado por essa fórmula, é o θ, que é o valor do ângulo central em radiano, né, θ radiano, vezes o raio da circunferência, certo? É isso que nós vamos usar no nosso problema. Vamos fazer a leitura. O que é interessante aqui dizer, ele diz assim, olhem só, e aqui, ó, o comprimento da semicircunferência que une PN e PS tem comprimento igual a 20,016. Quer dizer, a semicircunferência é isso aqui, ó, a semicircunferência. Né? O comprimento da semicircunferência é 20.016 quilômetros. Da completa, né, ou seja, a circunferência toda, ela tem o dobro disso, já que isso aqui é a semicircunferência. Então, eu vou pegar 20,016 e multiplicar por 2, você vai ter 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 0, 0 e 4 aqui, tá? Aqui ficou muito 4. Então, esse carinha aqui, ó, né, deu 4.000 ou 40.032, tá? Tá aqui, ó, 40.032. Então, o que é 40.032? É o comprimento exatamente dessa circunferência toda. E nós sabemos que o comprimento da circunferência é dado por 2πr.
Então, quem é o raio, né, dessa circunferência? Porque o raio da circunferência, quando eu falo aqui, ó, aqui por exemplo, é o raio. É o raio, é o raio. Então, o raio dessa circunferência, tá, é exatamente pegar 40.032, né, e dividir por 2π. Então, o raio é 40.032 dividido por 2π, né? Onde o meu raio, se eu pegar 40.032 e dividir por 2, eu tenho 20, 0, 2 vezes 1, 2, 6. Né? Dividindo isso aqui, deu 20.016 sobre o π. Né? Peguei esse cara e dividi por 2. Então, nós vamos usar, já que ele quer saber exatamente esse comprimento aqui, ó, que ele chama de latitude, né? Isso aqui é a latitude. Então, essa latitude, que é para a gente é o comprimento, que eu vou chamar aqui de S, tá? É o ângulo central, que é o θ, que a gente chamou de θ aqui, isso aqui é φ, tá? Mas em radiano. Então, nós sabemos que esse ângulo central, ele é de 30 graus, tá aqui, ó. E 30 graus, passando para radiano, é π sobre 6, né? Π radiano é 180, 180 dividido por 6 dá 30. Então, isso aqui, o 30 graus é π sobre 6. Então, eu vou pegar o S, usando a nossa forma, o θ, π sobre 6, né, multiplicado, que é radiano, pelo raio. Veja que o raio está aqui, ó, que nós colocamos, que é 20, cadê? Aqui, ó, 20.016 dividido por π. Está aqui o raio. Então, nós usamos o π sobre 6, que é esse carinha, ele é o θ, ele é exatamente, no caso eu chamei o θ aqui, mas aqui, pra gente, ele é o φ, tá? Assim, isso aqui, esse φ aqui, que é o 30 graus, π sobre 6. E o raio nós já calculamos, que dá 20.016 sobre π. Então, corto o π com π, o comprimento desse, né, da latitude, que eu chamei de S, que é exatamente o que ele quer, a latitude, é 20.016 dividido por 6. Se nós pegarmos o 20, 0,16 e dividir por 6, dá 3 vezes 6, 18, 20, né? 3 vezes 6, 18, 20, 3 vezes 6, 18, 20, aqui 3 vezes 6, 18, aqui vai dar 18 para 21, 3, 36, 6 vezes 6, 36, 0. Então, 3.336 é a latitude. No nosso caso aqui, nós queremos a latitude. A latitude é 3.336. Veja a resposta aqui, 3.336. Tá aí, gente. Fizemos essa questão aí, 157, da prova do ENAD, ou melhor, do Enem, desculpe, 2019. Ok? Um abraço. Bom, gente, vamos resolver aí uma questão, né, que caiu no Enem de 2019, a questão 156 da prova azul. Então, veja, você tem vários boliches, né? Cada boliche você tem aí uma representação numérica, né? São todos valores racionais. Veja, decimal, 34% é 0,34,
né? Se você pegar 3/4, dá um número decimal. Então, são valores de números do conjunto dos racionais. Ele diz que a professora organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas com números conforme mostra aqui o esquema. Depois, aqui, continuando o texto, o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas, que são derrubados. Então ele vai derrubando, né? Apenas um deles entra na contagem. Quando você deve ter aqui números iguais, é evidente que você vai derrubando essas garrafas, se a numeração é a mesma, é igual, você só vai ter uma numeração, quer dizer, o somatório você não vai somando, no caso, os números iguais que estão nos boliches. Apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada, e uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo 6,8. Então, o que ocorre aqui? Ele fez 7,55 pontos, né? E ele diz que a garrafa 6,8, veja, olha a garrafa 6,8 aqui, ele derrubou. Então ele derrubou a garrafa 6,8. Vou botar aqui separado, 6,8, tá? Qual é a jogada? Nós vamos pegar e vamos expressar todos esses números na forma decimal. O 6,8 já está lá, ele derrubou. O 2, essa segunda garrafa aqui, 9/12, que simplificando, né, fração equivalente, você vai ter por 3 dá 3, 4. 3/4, né, se você dividir, né, vou fazer essa divisão aqui, gente, 3 dividido por 4 dá 30, vou botar aqui 30, 4 vezes 7, 28, 2, 0,75. Então, dá 0,75, tá? Beleza? Agora, o 3, boliche 3, 1, 2, 3, 34%, 34 dividido por 100, que é 0,34. Vamos para o boliche 4, 1, 2, 3, 4, já é o próprio 0,75. Vamos para o boliche 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3/4. A gente já viu aqui, né, que 3/4 vale exatamente o 0,75. Ok? Vamos para o boliche 6. Que é o boliche 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Então, vou botar aqui, tá? Né? 6/8, simplificando por 2 dá 3, 3/4, e o 3/4 nós já vimos que é o 0,75, que é o boliche 7. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75%. 75 sobre 100 dá 0,75, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 3,4. Já está na forma decimal. O 9 está aqui, 4/3, né? 4/3. Esse cara aqui termina em 3, vai dar uma fração, né? Quando aqui termina em número, tem um número 3, isso vai dar uma fração decimal, né, com dízima periódica. Então, se eu pegar o 4/3, né, vamos só dividir aqui. 4 dividido por 3 dá 1, 3 vezes 1, 3 dá 10, 3 vezes 3, 9, 10, enfim, dá como falei, uma dízima periódica, 1, 3, 3, 3, etc. E o 10 é o próprio 4,3. Bom, qual é a jogada? A jogada que ele diz é o seguinte: ele fez 7,55 pontos, mas ele derrubou 6,8. Então eu vou pegar
o 7, 55, e tirar 6,8 para saber qual é a pontuação, né, que ele vai ter que verificar aí no problema, para ver quantos boliches ele derrubou. Então 5, aqui dá 15, tirar 8, 7, aqui dá 0. Então 0,75. Então ele vai ter que derrubar boliches, né? Ele vai ter que derrubar boliches que somados dá 0,75. Bom, ele pode derrubar boliches com a mesma numeração. Então veja só, ele derrubou 6,8. Esse cara aqui é 0,75. 9 dozeavos é 0,75. Então ele derrubou esse. O outro, esse aqui não. Esse cara aqui é 0,75. Derrubou. Esse carinha aqui é 0,75. Derrubou. Igual, tudo igual. Não conta. 0,75, 0,75. Tá? Você podia perguntar, mas tá, aí eu digo assim, aí se eu pegar o 0,34, derrubar o 0,34 e somar com 3,4, não dá o 0,75. Então, olha só, 0,34, 3,4, 1,33 e 4,3, ó, 4,3 é mais, 1,333 é mais, certo? 3,4 é mais, o que seria menos é o 0,34. Eu não posso somar com isso. Então, sobra, quantos ele derrubou? Ele derrubou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas ele derrubou esses boliches que têm o mesmo número. Sim, ele pode, na hora que ele derruba todos esses que têm o mesmo número, conta só o 0,75, que era exatamente a pontuação que estava faltando. Então, quantos boliches ele derrubou? Ele derrubou 1, 2, 3, 4, 5, 6 boliches. Veja aqui, resposta, letra E, 6 boliches. Ok, gente? Tá aí.